coração vazio. Boa noite, galerinha. Boa noite, povo. Sejam bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento na área das humanas. Teu Flávio das Histórias, aos vivos com Conceição do Canindé, com São Francisco do Piauí. Galerinha de Oeiras já foi. Você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube que está aí tendo acesso, vai mandando o seu ok, o seu olá, tudo bom, como é que tá, as dúvidas, as críticas, os questionamentos para a turma aqui do canal Educação. De boa? Eu sou o professor Flávio Coelho, é aula de História, aprofundamento das humanas, com a temática A Organização da Colônia Portuguesa, parte 2. Porque nós já vimos a parte 1, a parte 1 foi as capitanias hereditárias. Agora vai ser o governo geral e as câmaras dos homens bons, as câmaras municipais. E a parte 2 da temática da organização política da América Portuguesa. A gente vai entender um pouquinho algumas medidas dos primeiros governadores aqui nessa terra tupiniquim. Daqui, essa fase todinha, nós éramos colônia de Portugal. Colônia de Portugal. E você vai ver algumas estruturas montadas aqui. Primeiro, eles chegaram pegando o pau-brasil, olha aí, na forma do escambo, lembre disso. Depois decidiram colonizar, lembre disso. E aí, a colonização é para atender aos interesses de lá, obedecer às regras de lá, consumir os produtos que vêm de lá, danou-se, não? Atender uma demanda alienígena. Aí nós vamos produzir o que eles estão precisando lá. No geral, a gente vai criar uma economia e produzir para atender uma demanda externa, não nossa, Conceição, não nossa. E por último, fomos obrigados a aceitar a fé que veio de lá, que vai ser o catolicismo. Então tá aí o que era ser colônia, submisso a lá, não a lá. Aí veio o Martim Afonso de Souza, combateu os franceses, mandou uma mensagem de volta para o rei de Portugal. A expedição é 1530, viu? E disse: ei, brother, o território aqui é muito grande. Se o rei, o Estado for gastar do próprio bolso, vai quebrar Portugal. Vai quebrar Portugal. Mas era o iniciozinho de uma ocupação efetiva do nosso território. Aí começa a surgir a primeira vila, a produção de cana-de-açúcar, o primeiro engenho. Eles agora estão vindo com vontade e com força, viu? Então é a primeira andança do Martim Afonso de Souza e, claro, a posteriori, 4 anos depois, a criação do sistema das donatárias ou capitanias hereditárias. Agora o Brasil vai dar lucro. É o projeto da coroa portuguesa, de dividir o Brasil em fatias, que os capitães donatários pudessem explorar esse território e gerar lucro para o rei de Portugal. Bacana? Problemas das capitanias. Problemas das capitanias, galerinha. Primeiro, faltava apoio da coroa, do Estado, do rei. 2, vir de lá para cá era caro, galera. O custo da ocupação, da colonização era cara, muito caro. E o rei de Portugal deixou assim, no se vira nos 30, te vira, peão. Teve caba que nem veio assumir porque não tinha dinheiro. Alugar navio, trazer os colonos, a estrutura, montar um engenho, era caro, velho. Aqui não tinha nada, só os índios. Você vai ter que construir o povoamento tudo do zero. E montou-se um modelo descentralizado, feudal. A distância entre as capitanias e Portugal e de vez em quando os índios vistos vendo os portugueses como ameaça, invadindo suas terras,
reagiam. Alguns capitães não tinham experiência administrativa, não tinha muita pessoa para produzir. Ora, algumas capitanias não deram certo. De novo, algumas capitanias não deram certo, galerinha. Note, note. Faça o print dessa parte aí, por favor, galera, de São Francisco, de Conceição do Canindé, rapaz. Conceição do Canindé. Eu tenho um grande amigo que morou e trabalhou aí muito tempo. É um contador, Nelson Ribeiro. A esposa dele, inclusive, é da cidade de Conceição do Canindé. Meu rei, deixa R$1 aí na tela. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, né? Vamos lá. Aí eu tô colocando aí, ó. O rei de Portugal estava tirando o Estado ao dividir o território em capitanias. Agora vai dar uma graninha. Mas teve ataques dos índios, resistências. E o resultado é que pouco tempo depois a coroa portuguesa decidiu mudar sua relação com o Brasil. E ao invés de ter só os capitães donatários, agora vai ter um governador. Governador, velho. Implanta-se o governo geral. Devido ao relativo fracasso das donatárias, que nós já vimos por quê, a coroa portuguesa decidiu centralizar. No piauiês, o rei disse, nós vamos tomar as rédeas. Nós vamos tomar as rédeas. Nós vamos governar o Brasil a partir do Brasil, não é daqui de Portugal. E para isso vai montar uma capital, um centro político administrativo, foi Salvador, Bahia, porque Salvador vai estar bem no miim das duas capitanias que mais deram certo, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Essas duas deram certo, de boa? Aí eu botei, olha, é a presença efetiva do Estado português aqui na terra tupiniquim. Praticamente nós não tínhamos um representante direto da Lisboa, agora vai ter um governador. É como se fosse uma espécie de presidente, é mais ou menos isso. E o famoso regimento do Tomé de Souza, que estabelecia as regras dos governadores. Eu coloquei uma curiosidade importante, ó. O sistema de capitanias hereditárias não foi extinto. Ele vai continuar vigente por muito tempo. De boa? Alô, Thelma Lima, Conceição Thelma Lima. Boa noite, senhora Thelma. Boa noite, senhora Thelma. Senhora Conceição. Boa noite, Lindinalva. Deixa eu ver mais. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, galerinha. De boa, né? Faça o print aí, galerinha. Vá fazendo o print, de boa? Muitas informações, muitas informações. Vou passar. Vamos para a primeira tarefinha de casa?
é referente à parte da semana passada. Ó. Explique a forma de exploração do pau-brasil desenvolvida por portugueses e franceses após os descobrimentos. Quais os motivos do certo desinteresse dos portugueses por nós depois da descoberta? E o que é que levou a coroa portuguesa a decidir por ocupar a terra Tupiniquim, a terra Brasília? E por que que eles adotaram o chamado sistema das donatárias? Por que que eles adotaram o sistema das donatárias, capitanias hereditárias? Perguntas, viu? Perguntas. Tarefinha de casa. Beleza, vamos lá. Aí tá o nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Será que vai dar para ganhar um dinheirinho com isso? Claro, o Brasil é o país do futuro, vamos lá. Implantou o governo geral, olha, já lhe disse o porquê, vou passar, tá aí o governo geral, vamos ocupar a terra Tupiniquim, senão os portugueses e o território do Brasil vai ser ocupado pelos François, os franceses. Chegou o Tomé de Souza, olhou a Baía de Todos os Santos e disse, aqui vai ser bom. Nós vamos montar bem, São Salvador. São Salvador. Então, o nosso primeiro governador, meu amigo Tomé de Souza, montou a nossa capital Axé. Com ele vieram os primeiros padres jesuítas para iniciar a catequese. E olha a urgência da Igreja Católica, que além de mandar os padres jesuítas, mandou Dom Pero Fernandes Sardinha, o primeiro bispo, e o primeiro bispado foi montado em Salvador. Como também veio as primeiras cabeças de gado, os primeiros criadores de gado, notadamente o início, a criação do gado era para assessorar a produção do açúcar, claro, assessorar a produção do açúcar. Incentivar a produção do açúcar, montou as primeiras entradas no interior para ver se tinha alguma riqueza e trouxe os assessores, provedor-mor para arrecadar os impostos, ouvidor-mor, que é o ministro da Justiça, e capitão-mor é o ministro da Defesa. Ah, papai, ainda hoje tem eles, olha. Fazenda, Justiça, Defesa. Galerinha. E aí, depois de 4 anos aqui no Brasil, o Tomé de Souza ganhou uma promoção. Foi para a Índia. Foi para onde? Foi para a Índia, que naquele cenário tinha um peso econômico maior ainda do que o Brasil, né? Nós estamos começando a engatinhar ainda aí. De boa? Vou passar a imagem. Está aí Salvador, nas origens primeira. Era uma cidade pequena, né? Está aí o padre Manuel da Nóbrega. Vai vir os primeiros padres jesuítas. Vão fundar daqui a pouco a vila de São Paulo de Piratininga, o Colégio São Paulo. Veio o segundo governador, esse cara aí vai ter um governo problemático, viu? Problemático. Entrou em atrito com os colonos, com os jesuítas por causa da escravização dos índios e com o bispo Sardinha, por causa que o filho do governador, Eduardo da Costa, ele era meio
danadinho com as índias. Rapaz, chegaram mais padres jesuítas com ele, olha, o mais famoso, José de Anchieta, que vão daqui a pouco fundar o Colégio São Paulo, que na realidade se tornaria depois a Vila de São Paulo. Guerra com os índios, resultando na escravização dos Tupinambá e na resistência deles. Foi. E foi durante o governo dele que os franceses tentaram ocupar o Rio de Janeiro. 1555, 1567, os franceses se instalando na Baía da Guanabara, que eles chamaram de França Antártica. Eles pensavam que o rio era próximo da Antártica. França Antártica. E essa temporada primeira dos franceses, os franceses fizeram um acordo primeiro com os índios inimigos dos Portuga, a Confederação Tamoia. Então, você está tendo invasão dos franceses, atrito com os jesuítas, atritos com o bispo Sardinha. Olha, o bispo Sardinha foi reclamar do governador Duarte da Costa, dizendo assim, ei, brother, olha, você tem que conter seu filho, anda assim, em promiscuidade com as índias. Ora, vai reclamar com o rei. O bispo Sardinha foi reclamar com o rei. E no ir para Portugal, o navio naufragou. Mas o bispo Sardinha sabia nadar como uma sardinha e nadou até a costa, até a praia. Os caetés pegaram ele e transformaram o bispo Sardinha numa sardinha, velho. Comeram ele vivinho. Eita, danado. Aí, depois de tantos problemas, ele foi demitido. Literalmente, o primeiro governador, o primeiro funcionário, demitido. Demitido, galerinha. Veio o terceiro governador, esse vai ser esquecido, que passou 14 anos. Todo dia dizia, eu quero voltar para morrer em minha terra, em Portugal. Morreu no Brasil. É o Mendes Sá. Já vou lhe dizer que a família Sá chegou aí com ele. Até hoje nós temos importantes figuras da família Sá no Brasil. Vai reprimir os índios tamoios, que eram aliados dos franceses, vai expulsar os franceses com a ajuda do teu sobrinho Estácio de Sá, vai começar a construir os aldeamentos indígenas sob o controle dos padres jesuítas e começa a haver um fluxo de escravos da África para o Brasil, haja vista que aumentava a produção da cana-de-açúcar. Durante a gestão dele, o sobrinho dele, Estácio de Sá, fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Papai, no contexto da luta contra os franceses. No contexto da luta contra os François. E eu estou lhe dizendo que ele foi o governador esquecido pelo rei de Portugal. Todo dia mandava um WhatsApp, eu quero voltar, quero morrer em minha casa, em minha terra. E acabou morrendo no Brasil, né? É o governador esquecido pelo governo de Portugal. Deixa eu mostrar imagens. Para a gente trazer para as câmaras dos vereadores. As câmaras dos homens bons. Lá na cidade de Conceição do Canindé e de São Francisco tem Câmara de Vereador. É um símbolo da autonomia do município. É um símbolo que o município vai ter suas próprias leis. Que os vereadores vão elaborar as leis. E vem desde a época colonial. Ó. Coloquei aí a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Campo de Santana no Rio, e de uma cidade paulista, São Carlos. Está aí a Câmara Municipal de São Paulo, na época da inauguração, bem pequenininha, né? E quem compunha ela eram os chamados homens bons. Tio, se tem os homens bons, é porque devia ter os maus. Eu também acho, viu? Se tinha os bons, é porque tinha os maus, galerinha.
E você vai ver já já quem seriam os maus. As câmaras municipais. Tio, eu peguei a questão e lá chamava Câmara de Vereança. Mesma coisa. Câmara do Senado. Mesma coisa. Câmara dos Homens Bons. Mesma coisa, galerinha. Na realidade, é a instância de poder a nível local, até hoje. Então, quando uma vila ganhava poder próprio, ela tinha o pelourinho e uma Câmara de Vereadores. O que é que decide a Câmara Municipal? Realizar as obras públicas a nível local, o dia do funcionamento da feira, onde vai funcionar o mercado público, a limpeza, a iluminação, a fiscalização. Quem decide são os vereadores. É uma decisão que não depende do governador ou do presidente, é a nível local. Então, as câmaras tinham os vereadores, o juiz ordinário, o tesoureiro e o procurador da Câmara. Ah, tio, ainda tem parecido com isso daí, olha. E só quem podia votar para escolher os vereadores eram os homens bons. Tio, quem eram os homens bons? Os proprietários de terra, os melhores da terra, a aristocracia. É, galerinha, os melhores. E os melhores aqui eram quem tinha terras. E escravos, claro, escravos. Vindo de Portugal, foi estabelecida uma regra que exigia que só poderia ser vereador os que eram puro sangue. Aqui no Brasil vai ser meio complicado você ter puro sangue, viu? Haja vista que desde o início nós tivemos muitos dos portugueses se entrelaçando com os índios e com as negras. O era? Sim, com os índios e com os negros. Vai ser meio difícil, mas eles queriam ser puro sangue. Então, do início, ó, excluía os índios, os negros, os cristãos novos, os degredados, as mulheres, os estrangeiros. Nenhum desses podia votar ou ser votado. De boa? Já vou lhe dizer quem eram cristãos novos. Em Portugal, os cristãos novos eram aqueles que foram batizados no catolicismo, mas eles tinham origem judaica. Como era proibido em Portugal ser judeu, muitos dos judeus se converteram forçadamente ao catolicismo. E quando eles se convertiam, eles recebiam um sobrenome. Sobrenome de origem judaica. Ferreira, Pereira, Oliveira. Tá vendo alguma coisa em comum aí, além do eira? Do eira. Pereira é a árvore da peira. Oliveira é a árvore da oliva, da azeitona, o azeite de oliveira. Ferreira é uma profissão. Carvalho, Pereira, Oliveira, Ferreira. Se tem um sobrenome com o nome de profissão ou de planta, eram cristãos novos. Eram cristãos novos. Eram descendentes dos judeus. E eu estou lhe dizendo que esses daí no Brasil não podia ser vereador. E nem votar. Um elemento importante é o pelourinho. E o pelourinho é aquele negócio lá em Salvador. Pelourinho, galerinha, é um mastro de madeira ou de pedra construído na praça central da cidade. Ele tem uma simbologia principal. Ele tem a simbologia dizendo: nós temos o poder, nós temos vida própria, nós temos as nossas próprias leis. E o pelourinho é um símbolo de autonomia municipal. Hoje não tem mais, né? Mas durante muito tempo, toda vila, toda cidade tinha um pelourinho. Ah, tio, mas eu lembro disso daí, é de castigar os escravos. Eu sei.
que ele era utilizado também para fazer o castigo dos escravos. Mas ele simboliza, antes disso, a autonomia da vila, da cidade. Deixa R$1 aí na tela, botar R$1 de água nesse copo. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Vamos lá? Vou passar a imagem. Olha um pelourinho em Portugal. Essa imagem primeira é em Portugal, viu, galerinha? E essa daqui é no Brasil, no Maranhão. Essa daqui é no Brasil, Alcântara, no Maranhão. Então, eu estou dizendo para você que da mesma forma que em Portugal tinha um pelourinho, símbolo de autonomia, de poder próprio, você está vendo, essa arquitetura é mais nossa, ó, é colonial. Aqui é Alcântara, no Maranhão. Alcântara, no Maranhão. Alcântara, no Maranhão. E aqui você está vendo um pelourinho, que você tem aquela imagem dos filmes, de novelas, de escravos acorrentados aí, sendo castigados, quando às vezes lideravam a revolta ou uma fuga. Mas ele, antes de tudo, simboliza o poder da autonomia da vila, da cidade, do município. De boa? De boa, galerinha? Show, né? Vamos para as questõezinhas agora? Vamos para as questõezinhas, belezinha? Havia muito capital e muita riqueza entre os lavradores de cana, alguns ligados por laços de sangue ou matrimônio aos senhores de engenho. Havia também um bom número de mulheres, não raro viúvas, participando da economia do açúcar. Digno de nota até o fim do século XVIII, contudo, era o fato de os lavradores de cana serem quase invariavelmente brancos. Os negros e mulatos livres simplesmente não dispunham de créditos ou capitais para assumir os encargos desse tipo de agricultura. O Nordeste açucareiro no Brasil colonial. O excerto indica que a sociedade colonial açucareira foi... Interroga. Vamos ver se a galera manda a resposta para nós. Galera de Conceição do Canindé, de São Francisco do Piauí, Conceição Telma. Vamos ver se a galerinha manda a resposta para nós. Deixa R$1 aí na tela, meu rei. Deixa R$1 aí na tela, meu rei.
Beleza, beleza. Galera de Conceição já mandou resposta. Primeiro, o texto indica que a sociedade foi organizada em classes cuja posição dependia dos bens móveis, não, imóveis e escravos. Apoiada no trabalho escravo, é verdade. Principalmente o dos lavradores de cana. Não, os lavradores eram pequenos proprietários de terra que produziam cana. Baseada na limpeza de sangue, na pureza, que proibia a miscigenação, nós vamos ter muita miscigenação. Determinada pelos recursos financeiros, o que impedia a mobilidade? Não, porque às vezes a pessoa poderia, notadamente, crescer. Nascia às vezes escravo, poderia ser alforriado e a mobilidade era possível. Agora, há uma hierarquia que vem tanto da concepção étnica, que você já viu que são os brancos, e dos bens, da riqueza. Hierarquia é quanto mais alto numa escala hierárquica, mais importância e mais privilégios. E quanto mais baixa, menos privilégios. Portanto, letra E de helicóptero, conforme assinalou Conceição do Canindé. 2. Galera de Conceição. Mais uma vez, eu tenho um grande amigo que se casou com uma moça aí da cidade de Conceição. Ele fica indo e voltando de Coronel São Raimundo para Conceição. Nelson Ribeiro. Além disso, os povos indígenas também foram obrigados a aprender o português, se converter ao catolicismo e aderir às vestimentas e costumes europeus, principalmente por meio das missões jesuíticas. As missões jesuíticas eram aldeias indígenas administradas por padres jesuítas, com o objetivo de converter os nativos entre os séculos 16 e 18. O fragmento remete à colonização do Brasil e à realização do quê, galerinha? E à realização de quê? Lembre-se que eu falei que os padres jesuítas vieram para o Brasil com uma função e o texto está descrevendo um pouco dela. Deixa R$1 na tela aí, meu rei. O fragmento remete à colonização e à realização de quê? Olha aí, ó. Os índios convertidos ao catolicismo, aí você chama de catequese. Os índios convertidos pelos padres jesuítas, a catequese. Letra A, que os padres jesuítas foram trazidos para o Brasil com Tomé de Souza, padre Manuel da Nóbrega, depois padre José de Anchieta, para realizar a conversão dos índios, a chamada catequese. Em Minas, Pernambuco e outras partes do Brasil, as pessoas de origem mista e até pessoas brancas casadas com elas eram excluídas do governo municipal, das irmandades leigas, do clero, de certos comércios e profissões. A eleição de um certo homem para a Câmara de Cachoeira, na Bahia,
foi contestada porque ele era um homem cuja qualidade de sangue ainda era desconhecida. E isso a despeito do fato de que ele tinha até um diploma universitário. Gente da terra brasileira, depreende-se do texto que a configuração política da América Portuguesa foi marcada pelo quê, galerinha? Questão de Enem, muito boa, acho que é do Enem do ano passado. Foi marcada pelo qui, meus pimpolhos. Pelo qui, meus pimpolhos. Tempo na tela para ver se a galera manda a resposta. Ok, vamos lá, né? Vamos lá. Depreende-se que a configuração era marcada pela soberania da igreja na solução dos conflitos? Não. Aqui havia o ouvidor-mor, que era uma espécie de ministro da justiça. Restrição na participação das instituições locais? Opa! Havia uma restrição? Sim. Investimento na educação? Educação durante muito tempo não foi prioridade do Estado português. Crescimento da liberdade de alforrias? Não. Interdição de associação no mundo dos negócios? Também não, galerinha. Ele está dizendo, olha, pessoas brancas eram excluídas, pessoas mistas eram excluídas do governo, das irmandades, havia uma restrição da participação nas instituições locais, sim, é uma exclusão daquilo que nós chamamos de aqueles que não tinham a pureza de sangue. Que não tinha a pureza de sangue. Portanto, letra B de bom aluno na questão 3 do Enem, questão boa, viu? A imagem representa parte da organização da Sociedade da América Portuguesa. A leitura da tela permite caracterizar esse modelo como sociedade escravocrata, está correto. Cooperativa e liberal, não. Comunitária, machista, está correto. Escravista também. Tradicional está correto. Nuclear tem um núcleo familiar. Progressista, não. Estamental, não. Gradativa, nunca nem vi. Autárquica é uma sociedade hierárquica, patriarcal, excludente e escravista. Faltou escravista ali na frente, ó. Faltou escravista ali na frente. De boa? Letra B de bom aluno na questão número 4. Questão boa. Representação de uma família colonial. A centralização político-administrativa do Brasil colônia foi concretizada com o quê, meus pimpolhos? Com o que, galerinha? Foi tanto que eu te amei.
Às vezes digo, eu te amo. Conhece essa música, não conhece, tia? Uhum. A centralização foi concretizada com o quê? A criação do Estado do Brasil? Não. A transferência da capital para o Rio? Não, porque ela só foi feita em 1763. A criação do Estado do Brasil foi em 1621. A instalação das capitanias hereditárias? Não, aí foi um modelo descentralizador. A política do descaso português pela atuação predatória dos bandeirantes? Não. Foi com a instituição do sistema do governo geral que passou a ter um centro, que no caso era a cidade de Salvador. Salvador. Questão da UEL do Paraná, que é uma universidade estadual de Londrina, que tem questões muito parecidas com as questões do Enem, galerinha. Será que ainda dava tempo mais uma? Tá bom, né? Tá bom aí, meu rei? Tá bom, né? Show, show, show. Galerinha, deixando um cheiro aqui para a galerinha que está em casa, para você que está assistindo na escola aí. Vou querer mais um feedback, uma participação, uma interação maior na aula, nas questões também, para a gente ver se está tendo assimilação do conteúdo. De boa? Ó, desejar uma boa noite para você, amanhã é sexta, um bom final de semana e a gente se encontra na próxima semana.